Olá, eu sou a Aline Pedrazzi e esse é o Mãe Star. E você que assistiu com a gente o depoimento da Rebeca na semana passada, que é a mãe do Miguel, que é autista, vem com a gente hoje que estamos com uma neuropsicóloga, a Joana, que vai comentar quais são os desafios da mãe que tem um filho autista. Olá, bem-vindos ao Mãe Star. Hoje eu estou aqui com a Joana Portolesi, neuropsicóloga e coordenadora da equipe multiprofissional do Ambulatório de Autismo do Instituto de Psiquiatria do HC. E na semana passada a gente esteve com a Rebeca, que é mãe do Miguel, e contou pra gente os desafios, dela como mãe do Miguel, que é autista. E hoje a Joana vai contar pra gente quais são os desafios dessa mãe e algumas dicas de quem aí em casa está nos assistindo pode colocar em prática na convivência familiar e com o seu filho. Obrigada, Joana, por estar aqui com a gente. De nada, eu que agradeço o convite, é um prazer. Como que é quando essa mãe tem para o filho o diagnóstico de autismo? Como é a reação dessa mãe? Como que se dá esse processo de aceitação geralmente? Esses pais, eles passam por diversas fases. Então, a primeira é o luto, porque não é aquela criança que eu idealizei. Ao mesmo tempo, tem uma esperança, né? Acho que eles ainda ficam muito perdidos durante um tempo, até ter um diagnóstico. No momento do diagnóstico, é um momento de muito desespero, de luto, enfim, de depressão, ansiedade, enfim, aí cada família reage aí de um jeito. Mas eu acho que é importante dizer, assim, que isso passa. Isso passa e é muito interessante quando essa família, ao invés dela se fechar, ela se abre e assume, indo para as intervenções, porque não é uma intervenção fácil, ela exige, é um desgaste, vamos dizer, emocional, de tempo, financeiro. Muitas famílias que não levam essa criança, isso aparece mais tarde. Quando você posterga, você está perdendo tempo, você não está ganhando nada com isso. Aí depois, acho que desse momento, dessa elaboração, de organizar essa rotina de intervenção, achar a equipe, confiar na equipe, porque é uma intervenção que eu digo complexa, porque se eu tenho um filho e você tem um filho, as intervenções dos nossos filhos não vão ser a mesma. Porque o seu filho pode precisar mais de fono, o meu pode precisar mais de TO, de integração sensorial. E o que a gente diz assim, que hoje, mesmo em tratamentos, o que é importante é o treinamento parental. É uma terapia que os pais, eles têm algum profissional que os orientam a como lidar com a criança. Isso, então o treinamento parental, a base dele é o ABA, que é o Applied Behavior Analysis, que é o que a gente tem de evidência na literatura, e existem alguns programas específicos, algumas abordagens terapêuticas. Quando a mãe faz parte desse programa, através do treinamento parental, ela generaliza. Os pais, acho que isso é super importante, talvez o mais importante, assim, eles são os mobilizadores. Tem pais que sabem muito mais do que os profissionais, o que lançou, o que vai lançar, o que vai ter, qualquer abordagem. Eu, nessa experiência na associação, eu aprendi muito com eles. Muitos pais aí, fundando associações, e quando você fala de pais para pais, você atinge de uma maneira diferente. No Brasil, nos 27 estados, a gente tem 650 instituições, o que é muito pouco, mas acho que a grande maioria dessas associações, elas são de pais. E é com eles que a gente aprende, a gente fala que muitas vezes depois disso eles vão saber muito mais do que a gente que aprende com eles. A gente só orienta e direciona esses objetivos. E nessa fase do luto, essa mãe em geral, ela precisa de ajuda? Onde ela vai mais precisar de ajuda é de informação sobre se for, o que isso significa, e uma orientação do que fazer. Esse processo para a mãe é o pior. Por quê? Porque ela ainda está muito perdida. E ainda existe em alguns momentos, uma negação. E aí entra na intervenção e vê as melhoras. Muitas vezes tem as melhoras, só que aí tem um aumento da demanda, naturalmente. Se eu descubro que o meu filho, com 2 anos eu já vejo sinais de autismo, com 2 anos e meio, 3 anos fecha o diagnóstico, tudo bem, continua ali no tratamento. Quando ele entra na escola, a demanda aumenta. Então, alguns outros comportamentos podem ficar mais evidentes que não ficavam quando ele estava em casa, só na família. A mãe, muitas vezes, tem uma decaída porque ela fala, então, tudo que eu investi
né? Mas a gente sempre fala, por que o ABA, né, ele é cientificamente, enfim, comprovado, é o que a gente tem de tratamento de primeira linha, porque ele demonstra não só resultados, mas como longevidade do que foi feito. São outros desafios e outras orientações para essa família e para essa mãe. Abrindo um parênteses aqui, a gente teve um programa com a Miriam Hevers, que é psiquiatra. Ela detalha ainda mais essas questões do diagnóstico e do tratamento. Então, se você quiser, tem um link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem até uma escala, que é o M-Chart, é isso? M-Chart. A gente vai deixar disponível aqui, ok? Em geral, emocionalmente falando, como essas mães se sentem? Quais as queixas que chegam para você? Muita preocupação em relação ao futuro. Quando elas são pequenininhas, a preocupação principal é, ele vai falar? Ele adquiriu o repertório, ele dá tchau, ele aponta, aí ele melhora a comunicação, aí ele começa a falar, é uma alegria para a família toda. Aí a gente vê ganhos na socialização, ganhos na adaptação da família em relação àquela criança, aí vem a adolescência. Vem a grande expectativa, né, da autonomia. E aí começam as preocupações, tá bom, mas e agora? Quando a gente não estiver mais aqui, quem vai ser o responsável por ele? Então, essas são as duas grandes preocupações. Principalmente nos casos graves, né, do autismo grave. Sim. E mesmo nos casos leves, a gente sabe, assim, depende muito da sociedade. A gente precisa, e eu acho que isso vem se desenvolvendo, a lei de cotas, né, mesmo o conhecimento do que é o autismo para a contratação das empresas, né, a adaptação curricular, né, enfim, o estigma nas escolas, no ensino médio. Isso a gente vem tendo ganhos, mas é algo que a gente precisa ainda desenvolver bastante. Tem um exemplo de uma mãe que ela fala assim, olha, hoje em dia, ela é de São Luís do Maranhão, então quando vai para São Paulo, passar com os profissionais, fazer as avaliações, ela falou, geralmente ele viaja muito de avião. E antes, como ele não dá trabalho, eu deixava ele lá com um fone de ouvido e tudo, e não pegava fila de prioridade, que ela tem direito. Só que hoje, eu pego a fila de prioridade, falo, estou na fila de prioridade, meu filho tem autismo. É uma educação para a sociedade. Não temos dados, né, certos disso, mas de divórcio, famílias com filho autista, isso é bastante frequente, né? Quais as tuas percepções de por que isso ocorre? Crianças típicas que a gente fala, que né, não, como você disse, não tem nenhuma necessidade, mas a gente já começa, a gente fica muito envolvida com aquela criança, muda já muito a dinâmica, né, da relação. Quando você tem uma criança com necessidades especiais, com uma demanda enorme de terapia, com uma preocupação, né, se vai adquirir, não vai adquirir, as mães elas ficam aí 100% focadas, e num tempo muito grande. Geralmente isso é um dos fatores e muitas vezes o modo de pensar, o que é muito comum é o pai dizendo, não, ele vai adquirir esses marcos, não vou gastar financeiramente, não vou ter esse gasto com a criança. E muitas vezes para o pai, às vezes acaba sendo mais difícil se envolver, né, nessa situação. A mãe acaba ficando muito sozinha, também esse pode ser outro fator, né, do divórcio, mas não tem estudos em relação a isso, estou falando muito em relação a uma perspectiva clínica. Sim. A gente tem dois cenários, a mãe que talvez tenha uma rede de apoio, que ela consiga ficar um dia da semana a cuidar dela, sair com o marido, o namorado, enfim, sei lá, fazer algumas coisas. Mas o que a gente ouve é, eu não tenho tempo pra nada, eu me dedico 24 horas pro meu filho. Essa mãe, que eu acho que é a maioria, né? Quais são suas dicas para que ela consiga ter a sua saúde mental preservada, minimamente? Acho que vão ter várias fases, né? Uma fase do luto, acho que tem que respeitar, tem que acolher. A fase, né, da programação, da intervenção, uma fase também que ela vai contar com outras pessoas para orientação, para saber para que caminho vai, quais são os objetivos. Acho que dado isso, além do treinamento parental, que vai ser, né, para a criança e mesmo para a dinâmica da família, mas que essa mãe também, né, possa se cuidar, enfim, numa terapia, elaborar algumas questões e se fortalecer, né, para esse processo. Organizar também esse horário para ter um momento para ela, né, dela com o marido, dela com o namorado, enfim, ou dela para ela, com as amigas, que isso também entre na rotina como o tratamento do filho. Então eu agradeço, Joana, eu bastante. Que agradeço. Eu espero vocês no próximo Bem-Estar na semana que vem. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um like, ok? Um beijo, até lá!